Nós podemos iniciar essa reflexão tratando da palavra pecado. Pecado, lá na língua em que foi escrito o evangelho grego, é amartia. E amartia significa errar o alvo. Então imagine lá no tempo de Jesus, em que vários soldados tinham arco e flecha. Pecar é você errar o alvo, você mirar, mas não acertar. E nós podemos entender que todos nós aqui presentes, todo ser humano embaixo do sol, tem um único alvo na sua vida, que é ser feliz. E é sobre isso que trata o Evangelho. Quando Jesus diz, bem-aventurados, 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 bem-aventurado significa feliz. Tanto que em várias Bíblias vocês vão achar essa outra tradução. Felizes, vós, felizes. Porque Jesus está traçando para nós aqui o caminho da felicidade, para que a gente não erre o alvo. E nós podemos, a partir disso, entender que pecar é buscar a felicidade onde ela não está. Por isso que a gente erra o alvo. A primeira leitura, nós temos aqui uma frase que acredito que todo mundo já ouviu. Maldito o homem que confia no homem. Todo mundo já deve ter ouvido essa frase. Está lá no profeta Jeremias. E ele faz uma comparação. O homem que confia no homem é semelhante a um arbusto seco, sem folhas. Imagina lá na terra de Jesus aqueles arbustos espinhentos, que mesmo sem chuva ele está ali, mas só que ele não tem folhas, não tem frutos. Então esse é o que confia no homem. E o que confia em Deus, diz o profeta Jeremias, é como uma árvore plantada na beira do rio. Essa sempre tem água, mesmo quando é inverno, mesmo quando é seca, porque ela suga lá das raízes. Uma vez, tendo em mente essa comparação do profeta, a gente entende que Jesus faz o mesmo caminho. Aquele que confia no homem, ele vai dizer, ai de vós. E aquele que confia em Deus, ele vai dizer, bem-aventurados. Então ouçamos as palavras de Jesus para a gente descobrir qual é esse caminho da felicidade. Como que a gente acerta no alvo? Diz o Senhor. Ai de vós ricos, porque já tendes vossa consolação. 99% das pessoas, quando escutam essas palavras de Jesus, o sujeito respira fundo assim e diz assim, ai, graças a Deus, não é comigo. Porque mesmo os ricos, eles pensam assim, não, rico não sou eu não, rico é o Bill Gates. Eu sou controlado. Quem já nunca ouviu essa frase, né? Mas o que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, uma das maneiras que nós temos de errar o alvo da felicidade é colocar o nosso coração, a nossa confiança nos bens materiais. Aí ao invés da gente alcançar a felicidade, o mais fácil da gente alcançar é a falta de sossego. Que aquele que se preocupa em excesso, se preocupa além da conta com seus bens materiais, só tem infelicidade. Quantos e quantos já não brigaram com o irmão, com a irmã, por causa de herança? Bens materiais. Quantos já não brigaram até com filhos, com os pais, por causa de bens materiais? Meus irmãos, quando os bens materiais nos levam a pecar, a gente pode dizer com São Francisco, que nesse ponto era muito rígido, ele dizia assim, quando os bens materiais nos levam a pecar, eles são esterco de Satanás. E é assim que devem ser tratados. Segunda coisa que pode nos levar a errar o alvo da felicidade, se a gente põe a confiança nelas. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Lá no tempo de Jesus, o conforto sensível do corpo que as pessoas mais queriam era alimento. O povo lá era muito pobre, tinha gente que literalmente desmaiava na rua de fome. Graças a Deus não é uma realidade nossa. Por mais que a pessoa que tenha pouco, ela tem pouco, mas ela não está morrendo de fome, desmaiando na rua. Quando Jesus diz, ai de vós que agora tendes fartura, a gente pode ampliar essa frase de Jesus. Ai de nós, meus irmãos, se a gente coloca a nossa confiança nos nossos prazeres da carne.
no nosso conforto, a gente só busca o conforto. Tudo que dá trabalho, a gente corre. A nossa diversão, no nosso lazer, se a gente transforma isso no nosso Deus. É importante ter lazer. É importante, se a gente pode ter conforto, bendito seja Deus. Mas não pode ser o nosso principal. Isso por quê? Porque quando esse conforto nos é tirado, seja por uma adversidade, seja por uma doença, quem está doente não está confortável, não. Se a gente não tem a nossa confiança em Deus, mas tem a confiança nessas coisas, pronto, foi embora a felicidade. Igual lá no primeiro, se a gente tem a confiança nos bens materiais, quando eles nos são tirados, pronto, foi embora a felicidade. Por isso que Jesus nos alerta, da gente não mirar nisso como sendo a felicidade, senão a gente erra o alvo. Terceiro ai de Jesus. Ai de vós que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Rir, inclusive, faz bem para a saúde. É uma coisa boa, não é uma coisa ruim. Santa Teresa de Ávila, grande mestra espiritual da nossa igreja, dizia: Deus nos livre de santos tristes. Quando Jesus diz, ai de vós que agora rides, ele não está dizendo, para usar uma expressão do Papa Francisco, que a gente tem que ter o ano inteiro cara assim de quaresma. Como se servir a Deus fosse uma tristeza, fosse uma coisa ruim, fosse uma coisa pesada. O que Jesus diz, ai de vós que agora rides, é porque outra maneira de nós errarmos o alvo da felicidade é se a gente colocar como primeiro objetivo da nossa vida os bons afetos e os bons sentimentos. Ou seja, o tempo todo a gente quer estar alegre. E aí qualquer tristeza nos desestabiliza. A gente não é alegre sempre, isso é impossível, não existe ser humano que vive assim. Só propaganda de televisão que a gente vê, está todo mundo feliz, alegre, mas na vida real não existe isso não. E se a gente cria esse ídolo, eu só estou bem se todo mundo gosta de mim. Eu só estou bem se eu acordo rindo, vou dormir rindo. Eu só estou bem se eu sempre sinto aquele bom sentimento, aquela euforia. Meus irmãos, a gente vai ser feliz muito pouco, porque esses momentos da nossa vida são momentos. Não existe nesse mundo uma felicidade, uma alegria, uma euforia que dure para sempre. Então, se a gente coloca o nosso coração nisso, ai de nós, porque a gente perdeu o alvo da felicidade. Agora, ao passo, se a gente coloca o nosso coração em Deus, mesmo se a gente passar por uma tristeza, a gente não deixa a felicidade, aquela felicidade profunda que brota dessa raiz que é Deus. A gente é como essas árvores brotadas à beira do rio, que quando cessa a chuva da felicidade, da alegria, dos bons momentos, e vem a tribulação, ela não perde as folhas, porque ela alcança a sua vida não daquilo que vem de fora, mas de dentro, de Deus. E o quarto ai de Jesus, ele diz assim, ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Os três primeiros ais, as três primeiras maneiras da gente errar o alvo da felicidade, são coisas que vêm de dentro. O amor, a riqueza, vem de dentro e busca coisas fora. O amor ao conforto e ao prazer da nossa carne, vem de dentro e busca coisas fora. O amor aos sentimentos positivos e a rejeição dos negativos, vem de dentro. Agora o quarto não, vem de fora. E talvez esses aqui, essas pessoas que erram o alvo dessa forma, sejam muito mais infelizes que as outras três. Exatamente porque elas dependem dos outros. Ou seja, esse quarto ai é das pessoas que querem a felicidade, que os outros a elogiem, que os outros a aplaudam, que os outros a admirem. Então a pessoa vira do avesso, buscando aprovação, buscando aplauso, buscando que os outros falem, nossa, que ótima pessoa. Problema, meus irmãos, é que isso acontece pouco. A mesma multidão, a gente pode olhar na vida de Jesus, que aplaudia Jesus no domingo de Ramos, na sexta-feira estava gritando Barrabás. A pessoa que hoje é muito admirada e faz tudo para ser admirada, vende a alma para ser admirada. No dia seguinte, já estão tacando pedra nela. Hoje em dia se fala, né? Ah, fulano foi cancelado. Estão querendo até cancelar os outros agora.
Meus irmãos, a gente tem que ter personalidade. Jesus, quando ele tinha que fazer uma coisa que ele sabia que era certo, ele não ficava pensando, o que vão falar de mim? Falaram mal de Jesus adoidado. E ele não estava nem aí. A gente tem que ter essa personalidade. Se a gente está no caminho certo, não é que eu estou no caminho errado, não vou ouvir ninguém. Não é isso não. Mas se você está fazendo uma coisa que você sabe que é correta, não preste atenção na opinião dos outros. Porque a opinião dos outros não paga suas contas. Tenha essa consciência. Esse evangelho, como que a gente então sai desse caminho do homem que confia no homem e passa para o caminho de Deus? Como é que a gente sai desse caminho dos ai de vós e passa para o caminho dos bem-aventurados? Esse evangelho é quase um evangelho de quaresma. Bem-aventurados vós os pobres. Como que a gente livra o nosso coração das correntes dos bens materiais, do apego aos bens? Com a caridade. E aí a caridade, não pense que a caridade é assim, vi um mendigo na rua, aí eu abri minha carteira, peguei lá uma moeda de R$1 e dei ele. Fiz a caridade. Não, porque não custou nada. Caridade de fato, para você ver se você tem ou não apegos materiais, dos bens materiais, tem que ser uma coisa que realmente doa no seu bolso. Você sinta assim, ai meu Deus do céu. Matou até o escorpião que estava lá dentro. Se propõe a fazer um ato de caridade generoso. Se doer no seu coração, tá aí o apego, achou o apego. Então a caridade é o remédio contra a avareza. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Como que a gente se livra das correntes que nos prendem ao prazer da carne, ao conforto? Com mortificações, penitências. Escolhe uma sexta-feira, dia lindo para fazer penitência. A gente faz um sacrifício para Deus no dia que Ele se sacrificou por nós. Faz um jejum. Se você não tem nenhum problema de saúde que te impeça de fazer jejum, pula o café da manhã, almoça, a sua primeira refeição no almoço. Nunca vi ninguém morrer por causa disso. A gente faz jejum para fazer exame. Por que não pode fazer por causa de Deus? Abra mão de um conforto. Não precisa contar para ninguém, não. Não é, fiz penitência, aí eu saio contando bom fim. Não, como que eu sou penitente? Não é isso, não. Mas, por exemplo, uma mortificação, uma penitência banal. Você tem que ir em algum lugar de carro. E aí está um calor danado. Você tem a possibilidade de ligar o ar ali do carro, enquanto o resto do mundo parece o deserto do Saara, dentro do seu carro está parecendo a Sibéria, de tão frio. Faça uma penitência. Olha, na ida eu vou aqui com o arzinho, beleza? Vamos chegar lá sem suar. Na volta eu desligo. Ninguém nunca morreu por causa disso. Mas é uma penitência. Abra mão de pequenas coisas, de pequenos prazeres. É uma maneira de dizer para Deus, olha meu Deus, eu amo o conforto do meu corpo, mas eu te amo mais. Eu acerto o alvo. Terceira bem-aventurança. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque havereis de rir. Essa aqui é mais difícil porque os sentimentos a gente não controla. Então, o que a gente pode fazer? Quando você sente alguma coisa, seja boa ou ruim, mas as ruins são mais difíceis de lidar. Você sente uma tristeza, você sente raiva de alguém, você sente mágoa de alguém, não dê atenção a esses sentimentos. Avalie, olha, isso que eu estou sentindo é bom ou é ruim? É ruim, então não liga. Se eu tenho raiva de uma pessoa, por causa disso eu vou agir mal com ela? Não. Deixa de lado. A gente é responsável não pelo que a gente sente, mas pelo que a gente faz. Então a gente tem que tomar cuidado para que nossos sentimentos não nos levem a agir mal. E por último, mas não menos importante, bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, vos expulsarem, vos insultarem e amaldiçoarem o vosso nome por causa do Filho do Homem. O remédio para alcançarmos essa bem-aventurança chama-se coragem. E isso significa que, se você chegou a seguinte opinião, que tal coisa é da vontade de Deus, tal coisa é uma coisa boa, aí vem a tentação. Ai meu Deus do céu, mas o que vão falar de mim? Mas o que vão achar de mim? Aí você respira fundo, engole seco e faz a si mesmo. Enfrente o medo que você tem da opinião dos outros. Isso é uma santa libertação. Quando a gente alcança essa liberdade de espírito, meu Deus do céu, aí a gente é bem-aventurado mesmo. A gente já experimenta essa felicidade aqui na terra, mas exige coragem.
meus irmãos e irmãs, que o Espírito Santo de Deus inspire cada um de nós para que a gente siga esse caminho da felicidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.